Quando a gente ouve os termos gestão pública, governança e dinheiro dos impostos na mesma frase, eu acho que a primeira imagem que vem à cabeça de quem nos acompanha é, invariavelmente, uma montanha de burocracia. Pilhas de papel. Exato, aquelas pilhas de processos de papel amarrados com barbante. E um sistema que se move na velocidade de uma tartaruga cansada, né? A questão é, como é possível medir e, mais importante do que isso, melhorar drasticamente a qualidade da gestão do dinheiro público no Brasil em um curto espaço de tempo? E não estamos falando só de fazer o básico, né? Não, não mesmo. Não é só pagar a folha de pagamento em dia. A nossa imersão de hoje parte de uma pergunta bem ambiciosa: como uma prefeitura consegue sair de um nível mediano de operação para alcançar excelência absoluta, comprovada e certificada por auditores rigorosos? O tema central da nossa análise é um ecossistema que atende pelo nome de Modelo de Governança e Gestão Pública. Ou simplesmente gestompublicagov.br, para os mais íntimos. Isso. É um assunto que, à primeira vista, pode parecer denso, até um pouco árido. Mas a verdade é que as engrenagens desse sistema afetam a vida de absolutamente todo mundo que utiliza um posto de saúde, matricula o filho numa escola municipal ou simplesmente paga os impostos e espera que a rua não tenha buracos, sabe? Estamos falando do motor que faz a máquina do Estado funcionar. E convenhamos, promessas de eficiência na gestão existem aos montes por aí. Mas a nossa missão hoje é provar que existe um caminho real, documentado para isso. Nós reviramos uma pilha de documentos oficiais do portal transferegov.br para entender o que realmente funciona. Nossa, e foi bastante material. Bastante. Temos manuais detalhados, diretrizes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e algumas portarias bem recentes. Mas o que mais me chamou a atenção, o que realmente nos motivou a fazer essa análise de hoje, foram 3 certificados reais e oficiais de avaliação de um município específico. Nós vamos usar o caso prático de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, para ancorar essa conversa toda. E esses certificados são fundamentais porque eles tiram a discussão do campo teórico, né? Eles são a prova material de que a metodologia funciona no mundo real. Eles documentam uma jornada de evolução institucional que é, honestamente, muito impressionante, ocorrendo num intervalo muito curto, entre os anos de 2020 e 2024. Mudar a cultura de uma máquina pública nesse tempo é um feito notável. Certo. Vamos desempacotar isso tudo porque nós temos uma verdadeira sopa de letrinhas institucional pela frente. Queremos entender o que é esse modelo e como ele funciona no dia a dia do servidor público. Afinal, o que exatamente é o gestompublicagov.br na sua essência? É só mais um portal na internet para a prefeitura preencher formulário? De jeito nenhum. Para entender a essência desse modelo, a gente precisa olhar para a base legal que dá musculatura a ele. E tudo isso tem um peso de lei, tá? O modelo foi formalmente instituído e detalhado pela Portaria SEGES/MGI, número 7.383. Lá de novembro de 2023. Exatamente, 21 de novembro de 2023. Então, não é um projeto de verão de um governo, é uma estrutura legal sólida. E é fundamental deixar claro para quem nos escuta, isso não é, sob nenhuma hipótese, mais uma camada de burocracia criada para atrapalhar a vida do gestor público. O que já é um alívio, né? Porque imagino que o gestor municipal já lida com burocracia suficiente todos os dias. Com certeza. O gestompublicagov.br é desenhado para ser o oposto disso. Ele é um padrão de referência de classe mundial para a gestão organizacional. O que o Ministério da Gestão fez foi compilar as melhores práticas globais de governança, aquelas usadas por grandes corporações e governos altamente eficientes, e adaptar isso para a realidade Que é bem complexa, né? muito complexa e muitas vezes com recursos limitados do Brasil. O objetivo central apontado nos documentos é claríssimo: aumentar a maturidade da governança e da gestão nos órgãos e entidades que operam recursos que vêm de transferências da União, e o motivo de fazer tudo isso se resume a uma expressão crucial, que é garantir a entrega de valor público à sociedade. Valor público. Eu gostei muito dessa expressão quando li os manuais.
É o tipo de termo que soa muito bem num slide de apresentação corporativa, mas que nos documentos que nós analisamos ganha contornos extremamente práticos. Lendo os materiais do sistema, eu vi que eles prometem entregar uma gestão pública baseada em pilares fortíssimos. Uhum. E eles usam, de forma muito inteligente, sinais de adição para dar ênfase a esses pilares, criando verdadeiros selos de qualidade. A promessa é uma gestão mais íntegra, mais integrada, mais inovadora, mais transparente, mais simples e mais efetiva. É uma visão altamente ambiciosa. Se a gente parar para dissecar isso, não é apenas um jogo de palavras. Uma gestão mais íntegra não significa apenas que a prefeitura não desvia dinheiro, porque isso é um mínimo legal. Significa que os processos são a prova de falhas éticas. Uma gestão mais simples ataca diretamente o problema que você mencionou na abertura, cortando as etapas desnecessárias que fazem um cidadão esperar meses por um alvará, por exemplo. Sim, e uma gestão mais integrada evita aquela clássica situação em que a Secretaria de Obras asfalta uma rua na segunda-feira e na terça-feira a Companhia de Água vai lá e quebra o asfalto novinho para passar um cano. Exato. Simplesmente porque os departamentos não conversam entre si, né? Um exemplo perfeito do cotidiano. Se conectarmos isso ao cenário geral da administração pública, percebemos que transformar esses 6 pilares em realidade exige um nível de comprometimento altíssimo. Não basta o município, o Estado ou o órgão federal divulgar uma nota dizendo agora nós somos inovadores e transparentes. A adesão a esse modelo exige um rito formal muito sério. Uhum. Quem decide aplicar o modelo precisa assinar um termo de adesão. E não é qualquer servidor que assina. É o presidente do comitê de aplicação daquela organização fazendo isso formalmente através do sistema do modelo de governança. Ou seja, a responsabilidade sobe. Exato. É o momento em que a autogestão coloca o seu nome na reta e assume um compromisso público e documentado com a melhoria contínua. Mas é aí que o meu lado mais cético apita. Porque assinar um termo de adesão, imprimir, bater uma foto oficial e colocar na gaveta é a parte fácil. O papel aceita tudo. Como é que essa ambição toda sai do portal oficial, sai das portarias lá em Brasília e vira prática no balcão da prefeitura no interior do país? Nós mergulhamos nos instrumentos práticos descritos no portal parcerias.gov.br para entender essa engrenagem de avaliação e nos deparamos muito com a sigla IMGG. Essa sigla é o coração operacional de tudo isso. IMG significa Instrumentos de Maturidade de Governança e Gestão. E a principal ferramenta, a grande bússola que eles utilizam para medir essa maturidade, é o Guia do IMGG de 100 pontos, que, de acordo com os nossos documentos atuais, já está na sua versão 2.0. Para tentar traduzir isso para quem nos ouve de uma forma visual, seria correto imaginar esse guia de 100 pontos como uma espécie de ressonância magnética da administração pública? Essa é uma analogia excelente. É exatamente um raio-x profundo e detalhado. Esse guia não pergunta apenas se a gestão tem um planejamento. Ele avalia de forma minuciosa como a organização planeja, como ela executa esse plano, como ela controla as métricas durante a execução e, o mais difícil, como ela melhora os processos depois de identificar falhas. Tudo vale pontos até chegar ao limite de 100. Certo. Então não há espaço para achismos do tipo, eu acho que a minha gestão é boa. É uma medição científica, com critérios estritos, mostrando exatamente como a máquina pública está operando. E lendo os manuais, o que eu achei mais inteligente é que esse sistema de pontuação não atua sozinho, isolado no vácuo. O gestalpublica.gov.br é sustentado por módulos de apoio integrados que parecem ser incrivelmente robustos. Os documentos mencionam 2 módulos em particular que merecem ser destacados na nossa análise de hoje. O primeiro é a chamada Gestão de Passivos. Na prática, os textos explicam que isso significa ter uma base estruturada e diretamente integrada com o sistema Transferigov para gerenciar pendências antigas de transferências de recursos da União e até mesmo fazer a gestão de inadimplentes após a fase de prestação de contas. O que é fascinante sobre esse módulo de gestão de passivos é que ele lida diretamente com o trauma histórico de muitos municípios.
Muitas vezes um prefeito assume a cidade cheio de boa vontade, com projetos aprovados em Brasília, mas descobre que o município está travado. Ele está impedido de receber um único centavo de novos recursos federais por causa de um passivo mal gerido, uma prestação de contas mal feita de 5 ou 10 anos atrás. Para usar uma analogia do dia a dia para quem nos ouve, a gestão de passivos é basicamente a prefeitura tentando limpar o seu nome no Serasa antes de tentar financiar uma obra nova. Sim, é bem por aí. Você simplesmente não consegue avançar e planejar o futuro se o passado está completamente bagunçado e cheio de dívidas pendentes. É exatamente isso. Esse módulo dá as ferramentas para o gestor arrumar a casa, resolver as pendências burocráticas e destravar o município. E o segundo módulo que os documentos destacam é igualmente vital e atua de forma preventiva, que é a gestão de riscos. Esse módulo me chamou muito a atenção, porque a gente sabe que no setor público, qualquer erro de cálculo, qualquer falha numa licitação, pode custar incrivelmente caro. Muito caro. Não só no sentido financeiro, de desperdício de dinheiro, mas em termos de confiança pública, ou até mesmo processos legais severos contra os servidores envolvidos. Sim, o medo de errar na administração pública pode ser paralisante. Segundo os manuais que analisamos, a gestão de riscos é um conjunto de processos contínuos para identificar ameaças e implementar medidas de proteção aos ativos de informação e aos processos do órgão. Mas o verdadeiro pulo do gato, a inteligência desse módulo, é que as regras dizem que essa proteção deve ser sempre equilibrada com os custos operacionais e financeiros envolvidos. Ou seja, não é para criar tanta regra de segurança a ponto de ninguém conseguir trabalhar. Perfeitamente. Não se trata de paralisar a prefeitura com medo de uma auditoria, mas de tomar decisões calculadas. É gerenciar o risco para proteger a informação e o dinheiro público, mas de forma inteligente e que permita que a gestão continue ágil. E para fazer toda essa roda girar, os 100 pontos, os passivos, os riscos, existe uma rede de suporte humano e técnico muito bem delineada nos documentos. O Ministério não joga um calhamaço de regras no colo do prefeito e deseja boa sorte. Exato. As orientações de acesso ao portal mostram que a ativação dos usuários passa por um coordenador da rede de parcerias regional, criando uma verdadeira comunidade de suporte. O presidente do comitê de aplicação ativa os membros da sua equipe principal e os administradores do sistema ativam os coordenadores e os validadores. Tem até uma central de atendimento com o número 0800, o 0800 978 9008, dedicado exclusivamente a tirar dúvidas operacionais dos servidores e dar suporte. É um suporte muito estruturado. E isso me passou a impressão clara de que o Ministério da Gestão está tratando esse modelo quase como um software de mercado de altíssimo nível. Eles estão aplicando o conceito corporativo de sucesso do cliente, mas focado no sucesso do servidor público. É a criação de um ecossistema completo. Nós temos portarias claras embasando legalmente o processo, os guias estruturados de 100 pontos servindo como métrica, os módulos de gestão de risco e passivos operando nos bastidores e uma central de suporte para dúvidas. A mesa está perfeitamente posta. O grande desafio é quem, na imensidão dos mais de 5.000 municípios brasileiros, tem a capacidade e a vontade política de sentar nessa mesa e usar essas ferramentas complexas para transformar sua própria realidade. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante na nossa imersão. Porque nós não precisamos ficar na teoria de quem consegue. Nós temos a prova documental em mãos de um município que fez exatamente isso, seguiu a cartilha e explodiu os próprios recordes. E que recordes! Vamos falar sobre a evolução espetacular da gestão pública de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Nós temos acesso a 3 certificados oficiais de avaliação emitidos para o município. E eu preciso confessar que fiquei impressionada. A história que esses números contam é de cair o queixo. É o exemplo perfeito e mais bem documentado da aplicação prática de tudo que discutimos até agora, avaliado ao longo de 4 anos. Vamos voltar para a linha de partida, que foi o ciclo de 2020. Analisando com cuidado o primeiro documento dessa nossa pilha, nós temos o certificado referente à avaliação do desempenho do ano de 2020,
quando o município iniciou as aplicações no modelo. É um documento formal emitido em Brasília, no dia 13 de janeiro de 2022, assinado pela então diretora do Departamento de Transferências da União, a Regina Lemos. Neste ponto de partida, o município de Três Lagoas foi certificado com um nível de maturidade da gestão na categoria Bronze 3. A pontuação exata deles no instrumento IMGG foi de 53,26. 53,26 de um total de 100. Eu imagino que, num ambiente escolar tradicional, quem ouve esse número poderia pensar, nossa, passaram raspando na média, é uma nota mediana. À primeira vista, Mas considerando a extrema complexidade e o rigor desse modelo de referência global que acabamos de descrever, atingir mais de 50 pontos logo no início de uma avaliação, na primeira tentativa de aplicar uma régua tão dura, já é um feito e tanto, né? com certeza. É um resultado excelente para uma primeira medição de maturidade institucional profunda. A própria avaliação oficial escrita pelo governo federal no certificado da época resume o desempenho como muito bom. Mas o que eu acho brilhante nesse primeiro documento é que o texto não se limita a dar um tapinha nas costas e distribuir elogios. Ele aponta para o futuro e dá uma direção muito clara e quase filosófica para a prefeitura. Sim, eu destaquei essa parte aqui. O certificado de 2020 reconhece as melhorias que já estavam ocorrendo na gestão e na prestação de serviços de Três Lagoas, mas ele faz um alerta cirúrgico. Ele aconselha o município a focar ainda mais nas expectativas das partes interessadas, ou seja, o cidadão, e diz que a gestão deve se perguntar constantemente qual o valor público que estamos entregando. E eu sugiro que a gente faça uma pausa para refletir sobre o peso dessa frase. Essa não é uma pergunta burocrática trivial. A mudança de paradigma aqui é brutal. Historicamente, a gestão pública no Brasil sempre se perguntou se estava cumprindo a lei de licitações, se estava dentro do orçamento. Que é o olhar para dentro, para o processo. Isso, conformidade pura. Quando o modelo força o município a perguntar qual o valor público que estamos entregando, ele muda o foco para fora. Ele pergunta, as crianças estão realmente aprendendo? O tempo de espera no hospital diminuiu? A vida do cidadão melhorou de fato? Esse foi o complexo dever de casa que Três Lagoas recebeu lá em 2020. E eles pegaram esse dever de casa e executaram de uma forma absurda. Porque o salto que nós observamos no próximo certificado da nossa pilha é um daqueles momentos em que os dados puros contam uma história de superação e foco que daria inveja a qualquer gigante corporativa da iniciativa privada. Mudar processos numa empresa já é difícil. Mudar a cultura de uma máquina pública inteira é monumental. O segundo certificado que nós analisamos é fruto da avaliação seguinte, correspondente ao ciclo de 2022. E a pontuação da gestão municipal dá um salto quase inacreditável. Eles vão daqueles 53,26 pontos para impressionantes 87,67. Eles sobem de patamar no ranking do modelo, atingindo a categoria Bronze 4. Um aumento de mais de 34 pontos numa escala de 100, lidando com os níveis de exigência dos instrumentos de maturidade, não é sorte. Não acontece por acaso, nem por inércia. A avaliação descritiva deste segundo certificado, logicamente, muda de muito bom para um sonoro excelente. Mas o que é realmente revelador aqui é a justificativa que o governo federal escreveu para basear essa nova nota quase na casa dos 90. O documento atesta textualmente que a priorização, sistematização e implementação das ações de melhoria da gestão e dos processos gerenciais estabeleceram as bases para a consolidação de uma cultura de elevado nível de maturidade. E aqui entra a palavra mágica: cultura. O documento prova que não foi um projeto isolado e charmoso do prefeito que deu certo. Não foi uma secretaria apenas que brilhou. Eles conseguiram mudar a cultura de como a gestão pública da cidade inteira opera. Eles sistematizaram o sucesso administrativo. E, mais importante, os resultados dessa mudança profunda de processos internos refletiram diretamente na ponta, resultando na elevação da satisfação da sociedade com a prestação dos serviços, porque a medição foca em valor público. Se a nota subiu, é porque a entrega para o cidadão melhorou vertiginosamente. E mesmo com essa nota fantástica, eu adoro como o modelo gestão pública Gov continua empurrando o sarrafo para cima.
O texto desse segundo certificado termina com uma frase que parece um puxão de orelha motivacional de um treinador de time campeão. A frase é: lembre-se que o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Forte isso. Muito. É um aviso claro de que, na gestão pública, não se pode sentar em cima dos louros da vitória. E fica evidente que Três Lagoas levou esse aviso muito a sério, porque chegamos à nossa terceira e última peça do quebra-cabeça. Nós temos o certificado mais recente em mãos, que prova a consolidação total desse trabalho no ano de 2024. A avaliação atingiu a surpreendente marca de 93,61 pontos. Mantendo a categoria Bronze 4, mas agora raspando no teto absoluto da pontuação que o Guia de Maturidade permite. Sair de 53 para quase 94 pontos no intervalo de apenas 4 anos é uma evolução meteórica. É o retrato fiel de uma maestria administrativa. Voltando àquela nossa analogia escolar. É como pegar um aluno que no primeiro ano do ensino médio passou raspando na média e vê-lo se formar 4 anos depois como orador da turma recebendo honras máximas. E vale destacar, com essa avaliação fantástica de 93,61, Três Lagoas conquistou o primeiro lugar no ranking dos 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. O primeiro lugar, isso é formidável. E os colocou entre os primeiros do país todo. Porque sustentar uma nota 87, conquistada em 2022, já seria um desafio colossal para qualquer prefeitura. Agora, elevar essa nota ainda mais, chegando a 93,61 em 2024, demonstra um compromisso quase obsessivo com aquela promessa inicial que vimos nos manuais. Ser uma gestão mais íntegra, mais transparente e efetiva. Eles claramente absorveram e mantiveram viva a cultura de avaliação contínua. Então, o que tudo isso significa num contexto nacional? Como o governo federal enxerga e incentiva entes federativos que mergulham de cabeça nesse modelo e conseguem atingir notas absolutamente astronômicas como essa de Três Lagoas? Isso fica restrito a um PDF no portal ou a um certificado impresso na parede do gabinete? De forma alguma. O modelo prevê uma estrutura de visibilidade. É aí que entra a vital importância do reconhecimento institucional em larga escala. Analisando o restante dos nossos documentos, vemos o detalhamento estrutural do chamado terceiro evento de reconhecimento nacional da excelência na governança e na gestão pública. Este evento é rigidamente pautado em legislação, originariamente pela Portaria 3.558 de maio de 2024. Mas os documentos mostram que as regras são tão dinâmicas que a portaria acabou de sofrer uma atualização recente, detalhada na Portaria 2.855 de abril de 2025. O que demonstra que o próprio Ministério da Gestão está constantemente aprimorando e apertando os parafusos das próprias métricas. Eles não deixam a régua estagnar. O grande objetivo deste evento nacional é escolher, validar e celebrar abertamente os entes federativos que mais se destacaram de forma concreta. E aqui tem um detalhe nos documentos que eu considero um pilar de credibilidade enorme. O evento também foi desenhado para premiar os chamados validadores externos. Ah, isso é fundamental, porque não é a própria prefeitura preenchendo um formulário dizendo: nós mesmos nos avaliamos e achamos que somos nota 93. De jeito nenhum, isso quebraria a confiança. Os validadores externos são profissionais independentes que se destacaram justamente na auditoria e validação dessas aplicações. A premiação deles garante publicamente a total isenção e o rigor das notas. Então, quando dizemos que Três Lagoas atingiu 93,61, são avaliadores isentos e criteriosos, atestando que essa excelência é real. Exato. Isso levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão fundamental para o nosso público de hoje. Alguém pode estar se perguntando por que, no fim das contas, um cidadão comum ou um profissional da iniciativa privada deveria gastar tempo se importando com siglas como IMGG, guias de 100 pontos e portarias. A resposta é pragmática. Porque na ponta da linha, pontuações quase perfeitas em governança não são apenas troféus burocráticos. Elas se traduzem em políticas públicas visivelmente mais eficientes na rua. Com certeza. Notas altas significam diretamente que há menos desperdício nas compras de merenda,
uma agilidade maior na retomada de obras paradas e que os postos de saúde e escolas estão operando com planejamento cirúrgico e não com improviso e apagamento de incêndios diários. Significa um retorno real, eficiente e auditável do dinheiro dos impostos. Uma prefeitura que sai de uma nota 53 para uma nota 93 em tão pouco tempo é uma organização que dominou a arte de transformar a arrecadação tributária em qualidade de vida de forma extraordinária. Vamos fazer uma recapitulação rápida da jornada que os nossos documentos revelaram hoje. Nós desempacotamos e entendemos como gestãopublicagov.br não é apenas um site, mas um roteiro prático e de nível mundial para atingir a excelência na gestão. Navegamos pelos módulos inteligentes de passivos e riscos e entendemos a força do guia IMGG de 100 pontos. E a parte mais rica foi ver essa teoria ganhar vida e impacto na história real do município de Três Lagoas. Eles arregaçaram as mangas e revolucionaram a cultura organizacional. Saltaram de 53,26 em 2020 para estelares 93,61 em 2024. Tudo isso em apenas 4 anos. É um feito de fôlego. E fica aqui registrado o nosso profundo reconhecimento institucional e os nossos parabéns à gestão do município de Três Lagoas, que ficou em primeiro lugar no ranking estadual. E, claro, parabéns a absolutamente todos os servidores, técnicos e avaliadores envolvidos, especialmente ao coordenador da rede de parcerias do MGI de Mato Grosso do Sul, o Luiz Carlos Morente. É um legado de eficiência que se torna um farol para milhares de outros municípios brasileiros. Sem dúvida. É um estudo de caso inspirador. Mostra o que acontece quando a vontade de política se alia à técnica rigorosa. E para encerrar nossa imersão de hoje, eu proponho uma provocação. Um exercício rápido de pensamento para quem acompanha a gente. Nós vimos como uma prefeitura conseguiu quase dobrar o seu nível de eficiência apoiada na coragem de olhar francamente para os próprios erros e na aplicação de uma medição rigorosa. Medição contínua. Exato. Agora, quem nos escuta pode tentar trazer isso para a própria realidade. Imagine o que aconteceria se tivéssemos a mesma coragem para aplicar um instrumento de maturidade semelhante, com pontuação dura e critérios frios, nas empresas ou departamentos que gerenciamos no setor privado. Seria transformador. E se formos ainda mais fundo? O que aconteceria se fôssemos ousados o suficiente para aplicar um guia de governança tão detalhado e honesto na maneira como planejamos e gerenciamos as nossas próprias vidas? Como estamos auditando os riscos que corremos nas nossas carreiras ou os passivos que deixamos acumular ao longo dos anos? Afinal, como aquele certificado lembrou sabiamente, o sucesso de hoje não garante de forma alguma o sucesso do nosso amanhã. Uma baita lição. Fica a pergunta final para cada um refletir. O que é que estamos medindo de forma científica e precisa na nossa rotina hoje para ter a certeza absoluta de garantir o sucesso da nossa própria jornada amanhã? Pense nisso com carinho, um grande abraço e até a nossa próxima análise profunda.